Imagine uma menina negra de apenas 9 anos salvando uma empresa multimilionária da falência. Parece impossível, pois foi exatamente isso que aconteceu quando Sofia demonstrou que a inteligência não tem cor, idade ou classe social. O que começou como a pior humilhação na vida de Dona Lúcia se transformou na maior reviravolta que uma empresa já presenciou. Uma história que vai te emocionar do primeiro ao último segundo e provar que o talento pode surgir nos lugares mais inesperados. A chuva batia forte nas janelas da empresa Global Tech naquela manhã de quinta-feira. O prédio de 15 andares se destacava na paisagem urbana. Uma empresa que empregava mais de 300 pessoas e havia sido fundada há 20 anos pelo falecido senhor Antônio Ferreira. Dona Lúcia Santos, uma mulher negra de 45 anos, chegava sempre às 5:30 da manhã, 2 horas antes do expediente oficial. Fazia isso há exatos 10 anos, desde que foi contratada como cozinheira da empresa. Naquela manhã, cumprimentou carinhosamente o porteiro noturno, senhor Joaquim. "Bom dia, Dona Lúcia. A senhora chegou mais cedo hoje", comentou o porteiro. "Bom dia, seu Joaquim. É aniversário do Dr. Carlos hoje, e eu queria preparar aquele bolo de chocolate que ele tanto gosta." Dona Lúcia não era apenas uma cozinheira qualquer. Ela era o coração da Global Tech. Todos os funcionários a conheciam e respeitavam. Ela tinha o dom de lembrar do prato favorito de cada pessoa, dos aniversários, e sempre tinha uma palavra de carinho para quem precisava. Viúva desde os 35 anos, após seu marido morrer em um acidente de trabalho, precisava sustentar sua filha Sofia, que na época tinha apenas 1 ano. O emprego na Global Tech foi uma bênção. O salário não era alto, mas era suficiente para pagar o aluguel e garantir que Sofia tivesse tudo o que precisava. Durante esses 10 anos, Dona Lúcia viu a empresa crescer e mudar. Presenciou a morte do fundador, senhor Antônio, há 5 anos, e a chegada do novo CEO, Eduardo Santos, um homem de 38 anos que havia comprado a maioria das ações depois que os herdeiros decidiram vender. Eduardo era completamente diferente do antigo dono. Enquanto o senhor Antônio almoçava com os funcionários no refeitório e conhecia todos pelo nome, Eduardo mantinha uma distância fria e arrogante. Alto, sempre vestindo ternos caros, tratava os funcionários como peças descartáveis. Desde que Eduardo assumiu, o ambiente mudou drasticamente. Ele implementou regras rígidas, cortou benefícios e criou um clima de medo. Muitos funcionários antigos pediram demissão, não conseguindo se adaptar ao novo estilo. O problema começou durante o almoço executivo das 11:30. Eduardo havia marcado uma reunião importante com investidores externos e tudo deveria estar perfeito. Dona Lúcia havia preparado um menu especial: salmão grelhado com legumes, arroz de brócolis e mousse de maracujá. Os investidores elogiaram a comida e tudo corria perfeitamente até o momento da sobremesa. Dona Lúcia estava servindo o mousse quando uma das taças escorregou de sua mão, caindo no chão e espalhando a sobremesa no tapete. Foi um acidente completamente normal, que poderia acontecer com qualquer pessoa. Mas para Eduardo foi o pretexto perfeito para demonstrar seu poder e crueldade. "O que é isso?", gritou Eduardo, levantando-se bruscamente. "Que tipo de incompetente você contratou para trabalhar aqui?", disse ao gerente de recursos humanos, olhando para Dona Lúcia com desprezo. "Senhor Eduardo, me desculpe. Foi um acidente", tentou explicar Dona Lúcia, já se abaixando para limpar. "Cale a boca!", berrou Eduardo, fazendo todos se encolherem. "Você acha que vou aceitar desculpas esfarrapadas? Olha essa bagunça. Uma pessoa que não consegue segurar uma taça direito não deveria trabalhar numa empresa séria. Dona Lúcia, você está demitida. Pegue suas coisas e saia imediatamente. E não pense em pedir referências, porque depois dessa demonstração de incompetência, ninguém vai querer te contratar nem como faxineira." Quando saiu da Global Tech pela
Última vez, carregando uma pequena caixa com suas coisas, não sabia que Sofia estava no estacionamento esperando para irem ao médico. A menina de 9 anos viu quando sua mãe saiu chorando, completamente transtornada. Mãe, o que aconteceu? Por quê? Está chorando? Ah, minha filha, mamãe perdeu o emprego hoje, mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Sofia sentiu a dor e injustiça na voz da mãe. Olhou para o prédio da Global Tech e fez uma promessa silenciosa. Aquela humilhação não ficaria impune. Sofia Santos sempre foi uma criança especial. Desde muito pequena, demonstrava uma inteligência que deixava adultos impressionados. Aos 3 anos, enquanto outras crianças ainda aprendiam a falar direito, Sofia já sabia ler e fazer contas básicas de matemática. Na escola, suas professoras ficavam maravilhadas com sua capacidade de aprender. Terminava os exercícios em metade do tempo dos colegas e ainda ajudava quem tinha dificuldades. Mas o que mais impressionava era sua habilidade com números. Conseguia fazer cálculos complexos de cabeça e identificar padrões matemáticos que nem alunos do ensino médio conseguiriam perceber. Dona Lúcia, disse a professora Carla durante uma reunião escolar no ano anterior, sua filha tem um dom verdadeiramente excepcional. Ela precisa de estímulos especiais para desenvolver todo seu potencial. O que poucos sabiam era que Sofia tinha uma memória fotográfica extraordinária. Conseguia se lembrar de tudo que via ou ouvia com precisão impressionante. Quando Dona Lúcia chegava do trabalho e contava sobre seu dia na Global Tech, Sofia absorvia cada detalhe como uma esponja. Durante os 10 anos em que sua mãe trabalhou na empresa, Sofia acumulou uma quantidade impressionante de informações sobre a Global Tech. Sabia os nomes de todos os funcionários que sua mãe mencionava, conhecia as rotinas da empresa e até detalhes sobre reuniões e conversas que Dona Lúcia ouvia enquanto servia refeições. Durante os dias seguintes à demissão, Sofia observou sua mãe com atenção. Dona Lúcia tentava disfarçar a preocupação, mas a menina percebia todos os sinais. As noites mal dormidas, a forma como contava o dinheiro da economia, os telefonemas procurando oportunidades de emprego. Mãe, a senhora sempre me contava sobre os problemas que a empresa estava tendo. Lembra? Falava que o senhor Eduardo sempre estava nervoso com os números, que ele gritava com o pessoal da contabilidade. Sofia ficou intrigada. Sua mente genial começou a trabalhar, processando todas as informações que sua mãe havia compartilhado ao longo dos anos. A menina sempre prestava atenção quando Dona Lúcia contava sobre o dia de trabalho, e agora percebia que havia um padrão muito estranho nos problemas da empresa. Mãe, você lembra daqueles papéis que o senhor Eduardo sempre deixava na mesa da sala de jantar? A senhora falava que eram cheios de números e que ele ficava nervoso quando olhava. Lembro sim, minha filha. Ele sempre espalhava esses relatórios na mesa e ficava muito irritado. Falava coisas como, esses números não podem estar certos e alguém está fazendo algo errado aqui. Sofia começou a conectar as informações. Sua mãe, sem perceber, havia sido testemunha de conversas muito importantes sobre a situação financeira da empresa. E o mais interessante, Eduardo sempre culpava outros departamentos pelos problemas, nunca assumindo responsabilidade. Mãe, disse Sofia com determinação surpreendente para uma criança de 9 anos, eu acho que descobri por que aquele homem mau te demitiu. Ele está com medo que alguém descubra que não sabe dirigir a empresa. Mãe, a senhora pode me contar tudo que lembra sobre esses problemas da empresa? Eu tenho uma ideia. Dona Lúcia olhou para os olhos determinados da filha e decidiu confiar nela. Durante as próximas horas, contou tudo, que conseguia se lembrar sobre as conversas que havia escutado, os problemas que Eduardo enfrentava e as decisões estranhas que ele vinha tomando. Sofia escutou tudo com atenção total, fazendo perguntas específicas e anotando detalhes importantes. Sua mente genial começou a trabalhar
conectando informações e identificando padrões que uma criança comum jamais conseguiria perceber. O senhor Eduardo está gastando dinheiro nos lugares errados. Está comprando coisas caras quando poderia comprar as mesmas coisas mais baratas. E está investindo em projetos que não dão retorno. Mãe, eu quero visitar a empresa. Posso ir com a senhora quando for buscar suas coisas? Eu sei, mãe, mas quero ver os números de perto. Preciso confirmar algumas coisas que estou pensando. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. Sua mente trabalhava incansavelmente, organizando todas as informações que havia coletado através dos relatos de sua mãe. Tinha uma suspeita muito forte de que conseguiria não apenas identificar os problemas da Global Tech, mas também encontrar soluções práticas e eficazes. Na sexta-feira seguinte, Dona Lúcia encontrou o pretexto perfeito para retornar à Global Tech. Havia esquecido um casaco no armário da cozinha e precisava buscá-lo antes que fosse doado. Era manhã de sábado e a empresa funcionava apenas com equipe mínima, segurança, limpeza e alguns funcionários fazendo horas extras. Sofia insistiu em acompanhar a mãe, dizendo que queria conhecer melhor o lugar onde Dona Lúcia havia passado 10 anos de sua vida. Na verdade, a menina tinha um plano muito específico em mente. Bom dia, senhor José, cumprimentou Dona Lúcia quando chegaram à portaria. Dona Lúcia, que alegria vê-la, respondeu o segurança, um homem negro de 55 anos que trabalhava na empresa há 15 anos. Que saudade a senhora fez. Todo mundo está comentando sobre a injustiça que fizeram. Sofia observou atentamente o movimento na recepção. Mesmo sendo sábado, conseguiu ver alguns funcionários passando com papéis e relatórios, todos parecendo preocupados. Senhor José, perguntou Sofia com curiosidade natural, por que as pessoas estão trabalhando no sábado? Elas não têm folga? Ai, menina, a empresa está com muitos problemas. O pessoal está trabalhando até nos fins de semana para tentar resolver as coisas. Mas entre nós, não está adiantando muito. Durante os 20 minutos seguintes, Sofia teve acesso visual a informações que nenhum consultor externo havia conseguido analisar de forma tão completa. Sua mente genial trabalhava como um computador, absorvendo dados, identificando padrões e fazendo conexões complexas. O corredor que levava ao banheiro passava em frente à sala de reuniões executiva, onde ainda estavam alguns documentos da última reunião espalhados sobre a mesa. Com sua visão aguçada, conseguiu capturar mentalmente uma quantidade impressionante de informações. Havia relatórios de vendas mostrando queda constante nos últimos 18 meses, planilhas de custos com valores muito altos para itens básicos. O que mais chamou a atenção foi uma planilha de fornecedores. Conseguiu ver que a empresa estava pagando $2.400 por uma peça que outros fornecedores ofereciam por $800. A diferença era absurda e não havia justificativa técnica para essa discrepância. No 8º andar, viu relatórios financeiros que mostravam investimentos em projetos completamente desnecessários. Eduardo havia gastado milhões em equipamentos de última geração que a empresa não precisava, enquanto negligenciava investimentos básicos em manutenção e melhorias operacionais. Durante o caminho de volta, Sofia ficou quieta, processando tudo que havia observado. Mãe, disse quando chegaram em casa, posso usar seus cadernos para fazer algumas anotações? Preciso organizar algumas informações que vi hoje. Acho que descobri por que a Global Tech está com problemas. Durante as próximas 4 horas, Sofia trabalhou intensamente. Transformou a mesa da cozinha em um verdadeiro centro de operações, com papéis espalhados, cálculos matemáticos e gráficos desenhados à mão com precisão impressionante. Pronto, mãe, anunciou por volta das 4 da tarde. Descobri exatamente o que está acontecendo na Global Tech.
Mãe, a empresa está perdendo aproximadamente 2,8 milhões de reais por mês por causa de 3 problemas principais. Primeiro problema: fornecedores superfaturados. Estão pagando 3 vezes mais do que deveriam por materiais básicos. Segundo problema: investimentos desnecessários. O senhor Eduardo gastou 15 milhões de reais em equipamentos que a empresa não precisa. Terceiro problema: má gestão de pessoal. Demitiram funcionários experientes e contrataram consultores caros. E tem mais, mãe. Se continuar assim, a empresa vai à falência em exatamente 47 dias. Mas se implementar as soluções que criei, podem não só evitar a falência, como ter o melhor ano da história. Sofia mostrou suas soluções detalhadas: mudança de fornecedores, otimização de investimentos e reestruturação da equipe. Mãe, lembra do Sr. Carlos, aquele diretor que sempre foi gentil com a senhora? Vamos procurá-lo diretamente. Ele é uma pessoa justa e vai escutar nossa proposta. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Dona Lúcia e Sofia estavam no ponto de ônibus, esperando a condução que as levaria até a Global Tech. Sofia carregava uma pasta organizada com todos os seus cálculos, gráficos e a solução completa que havia desenvolvido durante o fim de semana. Mãe, a senhora está nervosa? Perguntou Sofia, notando que Dona Lúcia estava mais quieta que o normal. Um pouco, minha filha. Estou preocupada se vamos conseguir falar com o Sr. Carlos. Vamos conseguir, mãe. Eu sei que vamos. Quando chegaram à Global Tech, eram 8h15 da manhã. Muitos funcionários cumprimentaram Dona Lúcia carinhosamente, demonstrando que ela era realmente querida por todos. Dona Lúcia, como a senhora está? Perguntou Fernanda, uma das recepcionistas. Estou bem, querida. Esta é minha filha, Sofia. Nós gostaríamos de falar com o Dr. Carlos, se for possível. É sobre um assunto muito importante relacionado à empresa, respondeu Sofia com uma seriedade impressionante para uma criança de 9 anos. 15 minutos depois, Carlos Andrade entrou no saguão da empresa. Quando viu Dona Lúcia e Sofia esperando, se aproximou imediatamente com um sorriso caloroso. Dona Lúcia, que surpresa boa! Como a senhora está? E esta jovem deve ser sua filha. Bom dia, Sr. Carlos. Esta é a Sofia. Nós gostaríamos de conversar com o senhor sobre algo muito importante. No escritório de Carlos, Sofia começou sua apresentação. Senhor Carlos, eu descobri por que a Global Tech está com tantos problemas financeiros e sei exatamente como resolver todos eles. Senhor Carlos, a empresa está perdendo 2,8 milhões de reais por mês por causa de 3 erros básicos de gestão. Se não mudar nada urgentemente, vocês vão à falência em 47 dias. Carlos se endireitou na cadeira, impressionado com a precisão da informação. Os cálculos internos da empresa indicavam exatamente o mesmo prazo. Sofia apresentou cada problema detalhadamente. Primeiro problema: fornecedores superfaturados. Vocês estão pagando 2.400 reais por esta peça, quando poderiam comprar a mesma coisa por 800 reais de outros fornecedores. Carlos verificou os números em seu computador e ficou chocado. Sofia estava absolutamente correta. Segundo problema: investimentos desnecessários. Vocês gastaram 15 milhões em equipamentos que não precisavam, enquanto deixaram de investir 3 milhões deles em manutenção básica, que aumentaria a produtividade em 40%. Terceiro problema: má gestão de recursos humanos. Vocês demitiram funcionários experientes que custavam 4.000 reais por mês cada um, e contrataram consultores externos que cobram 50 mil mensais. Mas eu não vim aqui só para falar dos problemas, Sr. Carlos. Eu trouxe as soluções. Sofia apresentou seu plano detalhado de recuperação. Mudança de fornecedores com economia de 1,2 milhão mensal, otimização de investimentos e reestruturação da equipe. Se implementarem essas 3 soluções imediatamente, vocês vão economizar 2,4 milhões por mês.
e aumentar a receita em 1,8 milhão mensal. Em vez de falir em 47 dias, vocês vão ter um lucro líquido de 4,2 milhões de dólares e por mês. Carlos olhou para Dona Lúcia com admiração total. Dona Lúcia, a senhora criou uma filha extraordinária. Sofia, eu preciso mostrar isso para todo o conselho de diretores. Você teria coragem de apresentar suas descobertas para eles? Claro que sim, senhor Carlos. Eu não tenho medo de falar a verdade, principalmente quando é para salvar empregos de pessoas boas como minha mãe e todos os funcionários que trabalham aqui. Carlos marcou uma reunião de emergência para aquela tarde. Esta apresentação pode salvar centenas de empregos e toda a empresa. Mãe, disse Sofia baixinho, hoje aquele homem mau que a humilhou vai descobrir quem realmente não sabe trabalhar. Às 2 horas da tarde, a sala de reuniões executiva da Global Tech estava movimentada como nunca. Carlos havia conseguido reunir todos os membros do conselho diretor, incluindo os 3 sócios principais da empresa. A urgência com que a reunião foi marcada criou um clima de expectativa e apreensão. A sala era imponente, com uma mesa oval, de mogno que acomodava 15 pessoas, poltronas de couro preto, uma tela de projeção de última geração e uma vista panorâmica que abrangia toda a cidade. Eduardo Santos chegou às 2h15, visivelmente irritado por ter sido convocado sem maiores explicações. Quando entrou na sala e viu Dona Lúcia e Sofia sentadas à mesa principal, sua expressão mudou de irritação para fúria contida. Carlos, o que diabos está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo, sem cumprimentar ninguém. Por que essa ex-funcionária e uma criança estão numa reunião executiva da minha empresa? Eduardo, sente-se e escute, respondeu Carlos com firmeza incomum. Esta jovem tem informações cruciais sobre nossa situação financeira. Você está brincando comigo? Eduardo riu com desprezo. Uma criança vai nos ensinar sobre gestão empresarial? Isso é ridículo. Senhor Eduardo, disse Sofia, levantando-se com uma postura impressionante para seus 9 anos. Pelos meus cálculos baseados nos relatórios financeiros da empresa, vocês têm exatamente 47 dias antes da falência total. Quer que eu prove? Sofia começou sua apresentação devastadora. Problema número 1. Fornecedores superfaturados. Vocês estão pagando valores absurdamente altos por materiais básicos. Esta peça que vocês compram por $2.400 pode ser adquirida com a mesma qualidade por $800 de outros fornecedores. Roberto Menezes verificou rapidamente em seu tablet e ficou chocado. Meu Deus, ela está certa. Problema número 2. Investimentos desnecessários. Nos últimos 2 anos, vocês gastaram 15 milhões em equipamentos de última geração que não precisavam. Estes equipamentos têm capacidade para produzir 500 mil unidades por mês, mas vocês vendem apenas 180 mil. É como comprar um caminhão para carregar uma bicicleta. Problema número 3. Má gestão de recursos humanos. Vocês demitiram 47 funcionários experientes, cada um custando em média $4 mil por mês, e contrataram 8 consultores externos que cobram $50 mil mensais cada um. Andréa Santos fez os cálculos rapidamente. Isso significa que estamos gastando $400 mil por mês com consultores em vez de 188 mil com nossa própria equipe. Eduardo estava ficando cada vez mais nervoso. Essas decisões foram tomadas baseadas em análises técnicas complexas que uma criança não pode entender. Senhor Eduardo, respondeu Sofia com uma calma impressionante. Qual análise técnica justifica pagar 3 vezes mais por uma peça idêntica? Qual análise justifica comprar equipamentos para uma capacidade que vocês nunca vão usar? Se somarem esses 3 problemas, vocês estão perdendo 2,8 milhões por mês. Com o caixa atual da empresa, isso significa falência em exatamente 47 dias.
Mas eu não vim aqui apenas para falar dos problemas, disse Sofia. Eu trouxe as soluções. Sofia apresentou seu plano de recuperação. Solução 1. Mudança imediata de fornecedores. Economia mensal. 1,2 milhão. Solução 2. Otimização de investimentos. Solução 3. Reestruturação da equipe. Em vez de falir em 47 dias, vocês teriam um lucro líquido de 4,2 milhões de dólares por mês. Eduardo estava desesperado. Vocês vão acreditar numa criança em vez de confiar em mim, que dirijo esta empresa há 5 anos. Eduardo, disse Sofia, olhando diretamente para ele. Estes 5 anos foram exatamente o período em que a empresa começou a ter problemas. Quando o senhor Antônio estava vivo, a Globaltech era lucrativa e bem administrada. O clima na sala de reuniões havia mudado completamente. O que começou como ceticismo em relação a uma criança de 9 anos se transformou em admiração total pela genialidade de Sofia. Os diretores conversavam entre si em tons baixos, claramente impressionados com a análise apresentada. Eduardo Santos percebeu que estava perdendo completamente o controle da situação. Sua arrogância começou a dar lugar ao desespero, e ele tentou uma última cartada para manter sua posição. Vocês estão cometendo um erro grave, exclamou Eduardo, levantando-se bruscamente da cadeira e batendo as mãos na mesa. Esta menina pode ter decorado alguns números, mas gestão empresarial não é só matemática. Existem questões estratégicas complexas, relacionamentos com clientes, negociações internacionais que uma criança jamais poderia entender. Eduardo, respondeu Fernando Costa com frieza crescente, em 5 anos de gestão, quais foram exatamente essas estratégias complexas que você implementou? Porque até agora só vimos decisões que prejudicaram a empresa sistematicamente. Roberto Menezes abriu seu laptop e começou a verificar detalhadamente todos os números apresentados por Sofia. A cada verificação, sua expressão ficava mais séria. Ele começou a compartilhar suas descobertas em tempo real. Pessoal, isso é extraordinário, disse Roberto, ajustando os óculos. Eu estou aqui conferindo cada dado que a Sofia apresentou e não apenas está tudo correto. Os números são precisos ao centavo. Mais que isso, ela identificou problemas estruturais que nossa própria auditoria interna não conseguiu detectar em 2 anos de análises. Andréa Santos se manifestou visivelmente impressionada. Roberto, você está dizendo que os cálculos de uma menina de 9 anos são mais precisos que nossa equipe de contadores e analistas financeiros? Não apenas mais precisos, Andréa. Eles são completos, de uma forma que nunca vi. Esta menina fez uma análise mais abrangente e eficiente que qualquer consultoria cara que já contratamos. Ela conseguiu mapear todos os pontos de sangria da empresa em uma única análise. Carlos Andrade aproveitou o momento para reforçar sua posição com dados históricos. Colegas, eu trabalho nesta empresa há 15 anos. Presenciei toda a transição de liderança. Vi a gestão do senhor Antônio, que era simples, mas incrivelmente eficiente. E agora presenciei os últimos 5 anos sob a direção do Eduardo. Os resultados falam por si só. Deixem-me ser específico, continuou Carlos, abrindo uma pasta com documentos. Antes do Eduardo assumir, nossa margem de lucro média era de 18% ao ano. Tínhamos 0 rotatividade de funcionários no nível gerencial. Nossos custos operacionais representavam 65% da receita. Hoje, nossa margem de lucro despencou para 8%. Temos 85% de rotatividade gerencial. E nossos custos operacionais explodiram para 112% da receita. Eduardo tentou se defender desesperadamente. Os últimos anos foram excepcionalmente difíceis para todo o setor. A pandemia, a crise econômica, a alta dos juros, a concorrência desleal dos importados. Qualquer gestor enfrentaria os mesmos desafios. Senhor Eduardo,
interrompeu Sofia com uma calma que contrastava drasticamente com o nervosismo dele. Eu dediquei parte do meu fim de semana pesquisando sobre as outras empresas do setor. Nos últimos 2 anos, enquanto vocês acumulavam prejuízos crescentes, os 5 principais concorrentes tiveram crescimento médio de 23% ao ano. A Tech Solutions cresceu 31%, a InovaCorp cresceu 28% e a Mega Industrial cresceu 25%. A afirmação de Sofia causou um impacto devastador na sala. Se as outras empresas do mesmo setor estavam não apenas sobrevivendo, mas prosperando, isso significava que os problemas da Global Tech eram inequivocamente resultado de má gestão interna. Fernando Costa pediu a palavra. Sofia, você mencionou que já identificou fornecedores alternativos concretos. Pode nos dar exemplos específicos com dados reais? Claro, senhor Fernando, respondeu Sofia, abrindo uma sessão inteira de sua pasta dedicada à pesquisa de fornecedores. Vou dar 3 exemplos concretos que representam 60% dos gastos mensais com materiais. Primeiro exemplo, esta peça de precisão que vocês compram da empresa metalúrgica Santos por 2.400 a unidade. A indústria Ferreira, localizada a apenas 50 quilômetros daqui, oferece exatamente a mesma peça, com as mesmas certificações ISO 9001 e ISO 14001, pela metade do preço, $1.200. Mas eu encontrei algo ainda melhor. Sofia virou a página de suas anotações. A Tecnometal, empresa certificada pelo Inmetro, oferece a mesma peça por 780, com garantia estendida de 2 anos em vez de 1 e prazo de entrega de 10 dias úteis em vez dos 45 dias da Metalúrgica Santos. Como uma criança de 9 anos conseguiu essas informações detalhadas? Perguntou Andréa, genuinamente curiosa. Eu liguei diretamente para as empresas, senhora Andréa. Disse que estava fazendo um projeto escolar sobre gestão industrial e precisava de cotações reais para uma apresentação. As empresas foram muito gentis e me forneceram todos os dados, incluindo tabelas de preços, certificações e condições de pagamento. Roberto riu, balançando a cabeça em descrença. Uma criança de 9 anos fez uma pesquisa de mercado mais completa e eficiente que nosso departamento de compras fez em 5 anos de operação. Segundo exemplo, continuou Sofia, vocês gastam 850 mil reais mensais com o fornecedor de componentes eletrônicos Eletromax. A Componente Tech oferece os mesmos componentes, com especificações técnicas superiores, por 520 mil reais mensais. Isso representa uma economia anual de quase 4 milhões de reais apenas neste fornecedor. Terceiro exemplo, vocês pagam 180 mil mensais para a Loja Transporte pela entrega dos produtos. A Transrápida oferece o mesmo serviço com seguro total da carga e rastreamento em tempo real por 95 mil reais mensais. Eduardo estava ficando visivelmente desesperado, suando profusamente. Vocês não podem tomar decisões estratégicas baseadas em pesquisas amadoras de uma criança. Esses fornecedores podem ter preços menores, mas existem questões de relacionamento comercial, histórico de parceria, confiabilidade. Eduardo, disse Fernando com firmeza crescente, em 5 anos de relacionamentos comerciais e parcerias estratégicas, você levou esta empresa da lucratividade à beira da falência. Todas as informações que ela trouxe se mostraram não apenas corretas, mas surpreendentemente precisas. Carlos aproveitou o momento para apresentar a informação mais devastadora. Colegas, eu preciso compartilhar algo que descobri durante uma investigação interna na semana passada. Eduardo tem sistematicamente recebido presentes valiosos, viagens pagas e outras vantagens pessoais dos fornecedores mais caros. É por isso que ele insiste obsessivamente em manter contratos claramente desvantajosos para nossa empresa. Isso é uma calúnia absurda.
gritou Eduardo, ficando em pé e apontando para Carlos. Você não tem nenhuma prova do que está falando. Não é calúnia, Eduardo. E eu tenho todas as provas necessárias, respondeu Carlos, abrindo uma pasta volumosa. Aqui estão os comprovantes de 3 viagens internacionais pagas pela Metalúrgica Santos, incluindo hospedagem em hotéis 5 estrelas e passagens de primeira classe para você e sua família. Aqui estão as notas fiscais de presentes caros, um relógio Rolex de 45 mil, um carro importado avaliado em 180 mil e até mesmo o financiamento da reforma da sua casa. De praia. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eduardo havia empalidecido completamente. E tem mais, continuou Carlos implacavelmente. Aqui estão os extratos bancários mostrando depósitos suspeitos em sua conta pessoal, sempre realizados poucos dias após a assinatura de contratos com fornecedores superfaturados. O valor total dessas comissões nos últimos 2 anos ultrapassa 800 mil. A situação estava se tornando muito mais grave do que qualquer um imaginava. Não se tratava apenas de incompetência gerencial, mas de corrupção ativa. Sofia, percebendo o momento tenso e a gravidade das revelações, decidiu trazer o foco de volta para o que realmente importava. Senhores diretores, eu entendo que vocês têm questões internas sérias para resolver e responsabilidades legais a cumprir. Mas o mais importante e urgente agora é salvar esta empresa e preservar os empregos de todos os funcionários honestos que trabalham aqui e dependem destes salários para sustentar suas famílias. A menina está absolutamente certa, disse Roberto, recuperando a compostura. Temos uma empresa à beira da falência e centenas de famílias dependendo das decisões que tomarmos hoje. Fernando Costa assumiu definitivamente a liderança da reunião. Colegas, vou propor uma série de votações formais para tomarmos as decisões necessárias imediatamente. Primeiro ponto, declarou Fernando solenemente. Afastamento imediato e definitivo do Eduardo Santos de todas as suas funções como CEO e de qualquer cargo executivo nesta empresa, com abertura simultânea de um processo de auditoria completa de sua gestão. Todos os diretores a favor da proposta, favor levantar a mão. Todos os diretores presentes levantaram a mão simultaneamente, exceto Eduardo. A votação foi unânime e definitiva. Eduardo Santos está oficialmente afastado de todas as suas funções a partir deste momento, declarou Fernando com autoridade. Eduardo ficou em pé, vermelho de raiva e humilhação total. Vocês vão se arrepender amargamente desta decisão. Esta empresa não vai durar nem 2 meses sem minha experiência e minha liderança. Quando ela falir completamente, lembrem-se de que eu avisei. Eduardo disse. Sofia, levantando-se e olhando diretamente nos olhos dele com uma serenidade impressionante para uma criança de 9 anos. Segundo todos os meus cálculos e projeções financeiras, esta empresa não duraria nem 2 meses com o senhor continuando no comando. Agora, implementando as soluções corretas e éticas que eu desenvolvi, ela não apenas vai sobreviver, como vai prosperar, como nunca prosperou antes. Eduardo saiu da sala batendo a porta com força, deixando para trás um silêncio que rapidamente se transformou em alívio visível para todos os presentes. Era como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente removido dos ombros de toda a equipe. Segundo ponto, continuou Fernando, retomando o controle da reunião. Implementação imediata e integral de todas as soluções apresentadas. E pela Sofia, com cronograma de execução em 30 dias. Todos a favor? Novamente, unanimidade absoluta. Terceiro ponto, disse Carlos, assumindo um tom mais pessoal. Acredito firmemente que devemos oferecer uma compensação mais que adequada para Dona Lúcia pela injustiça brutal que ela sofreu
e pelo fato de que suas informações involuntariamente contribuíram para salvar esta empresa. Andréa se manifestou com emoção. Concordo plenamente, Carlos. Proponho que Dona Lúcia seja imediatamente recontratada, não em sua função anterior, mas como supervisora geral de toda a área de alimentação e bem-estar dos funcionários, com um salário condizente com sua experiência, dedicação e o valor que ela sempre agregou a esta empresa. E quanto a Sofia? Perguntou Roberto. Esta menina possui um talento absolutamente extraordinário que deve ser cultivado e desenvolvido da melhor forma possível. Eu proponho, disse Fernando, que a empresa custeie integralmente toda a educação da Sofia, desde o ensino fundamental até a universidade, incluindo cursos especializados, professores particulares e todas as oportunidades educacionais necessárias para desenvolver plenamente seu talento matemático e analítico excepcional. Sofia ficou visivelmente emocionada com a generosidade das propostas, mas manteve sua compostura admirável. Senhor Fernando, senhora Andréa, senhores diretores, eu agradeço profundamente por todas essas ofertas maravilhosas. Mas quero deixar claro que o mais importante para mim, mais importante que qualquer benefício pessoal, é que minha mãe seja tratada com a dignidade, o respeito e o reconhecimento que ela sempre mereceu e nunca recebeu adequadamente. Dona Lúcia, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante toda a reunião, finalmente se manifestou com a voz embargada de emoção. Senhores, eu agradeço de todo o coração por esta oportunidade de recomeçar. Trabalhar na Global Tech sempre foi muito mais que apenas um emprego para mim. Foi minha segunda casa, minha família profissional. Poder voltar com dignidade é mais do que eu jamais sonhei. Dona Lúcia, disse Carlos, levantando-se e estendendo a mão para ela. A senhora e sua filha, extraordinária literalmente, salvaram nossa empresa da destruição total. Somos nós que devemos eternamente agradecer à senhora. Fernando fez a votação final. Todos os diretores a favor das propostas de compensação integral para Dona Lúcia e Sofia, conforme discutido. Pela última vez na reunião, a unanimidade foi total e entusiástica. Então está oficialmente decidido e aprovado, declarou Fernando. Carlos, você assumirá temporariamente a presidência executiva da empresa até que encontremos e nomeemos um CEO definitivo. Sua primeira e mais importante missão será implementar imediatamente, de forma sistemática e eficiente, todas as soluções apresentadas pela Sofia. Será a maior honra da minha carreira profissional, respondeu Carlos com sinceridade. A reunião foi oficialmente encerrada com um clima completamente transformado em relação ao início. O que começou com ceticismo, tensão e incerteza, terminou com esperança renovada, determinação coletiva e um plano claro para a recuperação. Quando Dona Lúcia e Sofia finalmente saíam da sala de reuniões, foram recebidas por uma multidão de funcionários que havia se reunido espontaneamente no corredor. A notícia do afastamento de Eduardo e da salvação milagrosa da empresa já havia se espalhado como fogo por todos os 15 andares do prédio. Dona Lúcia! Dona Lúcia! Gritou Marina, a secretária, correndo pelos corredores para abraçá-la com lágrimas de alegria nos olhos. Eu sempre soube que a justiça seria feita. A senhora sempre foi a pessoa mais querida desta empresa. Senhor José, o segurança veterano, se aproximou com lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto. Dona Lúcia, a senhora e sua filha salvaram literalmente o emprego de todos nós, de todas as nossas famílias. Como podemos algum dia agradecer o suficiente por isso? Não foi eu quem salvou nada, senhor José, disse Dona Lúcia, com humildade, colocando carinhosamente a mão no ombro da filha. Foi esta menina genial e corajosa aqui quem teve a inteligência e a determinação para fazer o que era certo. Sofia ficou naturalmente tímida com toda a atenção e os
elogios calorosos, mas sorriu genuinamente para todos os funcionários que a cercavam. Eu só fiz aquilo que achava certo fazer. Vocês são pessoas boas, trabalhadoras e honestas, e merecem ter seus empregos seguros e ser tratados com o respeito que sempre mereceram. No caminho para casa, durante a viagem de ônibus, Sofia olhou para sua mãe com os olhos brilhando de satisfação e alívio. Mãe, nós conseguimos. Finalmente a justiça foi feita. Sim, minha filha querida, respondeu Dona Lúcia, abraçando Sofia com todo o amor do mundo. Deus ouviu nossas orações mais sinceras e usou sua inteligência excepcional para fazer o bem triunfar sobre o mal. 6 meses haviam se passado desde aquele dia histórico na Global Tech, e a transformação da empresa era não apenas visível, mas absolutamente espetacular para todos que acompanhavam de perto. As soluções de Sofia foram implementadas meticulosamente, uma por uma, seguindo um cronograma rigoroso, e os resultados superaram até mesmo as previsões mais otimistas que ela havia apresentado. A mudança completa de fornecedores havia gerado uma economia ainda maior que o calculado inicialmente. Impressionantes 1,6 milhão por mês em vez dos 1,2 milhão originalmente previstos. Os novos fornecedores, selecionados por Sofia, não apenas ofereciam preços substancialmente melhores, mas também demonstraram qualidade superior em todos os aspectos, prazos de entrega consistentemente mais rápidos e um nível de atendimento ao cliente que a Global Tech nunca havia experimentado antes. A venda estratégica dos equipamentos desnecessários rendeu exatos 9,2 milhões. Valor superior às estimativas iniciais, devido à excelente condição de conservação dos equipamentos. Carlos, seguindo religiosamente o plano de Sofia, investiu 3,5 milhões na manutenção preventiva e corretiva de toda a infraestrutura da empresa. E os outros 5,7 milhões foram aplicados em melhorias operacionais estratégicas, que resultaram em um aumento de produtividade de impressionantes 47%, superando significativamente os 40% que Sofia havia projetado. A reestruturação completa da equipe foi um sucesso absoluto que excedeu todas as expectativas. Os consultores externos caros foram educadamente dispensados e todos os funcionários experientes que haviam sido injustamente demitidos foram não apenas recontatados, mas recebidos de volta com celebrações genuínas por parte de seus colegas. O ambiente de trabalho se transformou de forma quase mágica. Onde antes reinavam medo, tensão e insegurança constante, agora prosperavam colaboração entusiástica, inovação criativa e um otimismo contagiante que se espalhava por todos os departamentos. Dona Lúcia estava absolutamente radiante em seu novo cargo de supervisora geral de toda a área de alimentação e bem-estar dos funcionários. Ela agora ganhava 5 vezes mais que em sua posição anterior. Tinha uma equipe dedicada de 12 pessoas, trabalhando sob sua liderança, carinhosa, e era universalmente respeitada e admirada por toda a empresa, desde os auxiliares de limpeza até os diretores executivos. Mais importante que qualquer benefício financeiro, ela havia recuperado completamente sua dignidade pessoal, sua autoestima profissional e o reconhecimento merecido por anos de dedicação silenciosa. Mãe, olha só este relatório financeiro incrível, disse Sofia numa manhã ensolarada de sábado, correndo para mostrar à mãe os números mais recentes da empresa que Carlos havia compartilhado com ela na sexta-feira. A Global Tech acabou de ter o melhor trimestre de toda a história da empresa. Era uma verdade incontestável. A empresa havia registrado um lucro líquido de impressionantes 6,8 milhões de dólares no último mês, superando todas as projeções mais otimistas que haviam sido feitas.
O que mais impressionava a todos era a velocidade extraordinária da recuperação. Em apenas 6 meses, a Global Tech havia passado literalmente da beira da falência total para se tornar a empresa mais lucrativa e admirada de todo o setor industrial da região. "Minha filha", disse Dona Lúcia, balançando a cabeça em admiração, enquanto folheava cuidadosamente um exemplar do jornal local que trazia uma reportagem de capa sobre Sofia. "Até hoje eu tenho dificuldade real de acreditar completamente em tudo o que aconteceu. Às vezes sinto como se estivesse vivendo um sonho maravilhoso." A manchete do jornal dizia em letras garrafais: "A menina genial de 9 anos que salvou uma empresa inteira da falência." A matéria de 4 páginas contava todos os detalhes da história extraordinária, desde a injusta e humilhante demissão de Dona Lúcia até a apresentação brilhante e salvadora de Sofia para o conselho diretor. O artigo havia sido republicado e compartilhado em dezenas de outros jornais, revistas e sites de notícias em todo o país, transformando Sofia em uma pequena celebridade nacional. O telefone da casa tocava praticamente sem parar durante todos os dias da semana. Escolas de todo o Brasil queriam desesperadamente convidar Sofia para palestras motivacionais. Universidades prestigiosas ofereciam bolsas de estudo integrais com condições especiais. Empresários e executivos de grandes corporações pediam consultorias personalizadas. Programas de televisão queriam entrevistá-la. Editoras ofereciam contratos para publicar sua história em livros infantis. Mas Sofia, com uma maturidade impressionante para sua idade, mantinha os pés firmemente no chão. "Mãe, eu realmente não quero me tornar famosa ou virar uma celebridade", disse Sofia durante uma dessas conversas com uma seriedade que sempre surpreendia Dona Lúcia. "Eu só quero continuar estudando muito, aprendendo coisas novas todos os dias e usar minha inteligência para ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda." E é exatamente essa humildade genuína e esse coração generoso que me deixam mais orgulhosa da senhora, minha filha, respondeu Dona Lúcia, beijando carinhosamente a testa de Sofia. Naquele sábado à tarde, elas receberam uma visita muito especial e inesperada. Carlos Andrade chegou à casa simples, mas aconchegante das duas, carregando uma pasta volumosa e com uma expressão de entusiasmo genuíno no rosto. Ele trazia uma proposta que estava destinada a mudar suas vidas para sempre de uma forma ainda mais significativa. "Dona Lúcia, Sofia", disse Carlos, sentando-se confortavelmente na sala modesta, mas impecavelmente organizada. "Eu tenho uma notícia extraordinária para compartilhar com vocês duas." O conselho diretor da Global Tech, em uma reunião especial realizada ontem, tomou uma decisão histórica e unânime. Queremos criar oficialmente a Fundação Sofia Santos, uma organização sem fins lucrativos, dedicada exclusivamente a identificar, apoiar e desenvolver jovens, talentos excepcionais de famílias de baixa renda em todo o país. A ideia era verdadeiramente revolucionária e inspiradora. A fundação teria como missão identificar crianças e adolescentes com aptidões especiais em matemática, ciências, tecnologia, administração e outras áreas estratégicas, oferecendo bolsas de estudo integrais, acompanhamento pedagógico altamente especializado, mentoria profissional e oportunidades únicas de desenvolvimento que normalmente seriam inacessíveis para famílias de recursos limitados. "E tem mais", continuou Carlos, abrindo sua pasta e mostrando documentos oficiais. "Queremos que você, Sofia, seja não apenas a primeira embaixadora oficial da Fundação, mas também a inspiração e o modelo que vamos seguir. Claro, sempre respeitando completamente seus estudos regulares, sua infância normal e seus desejos pessoais. A Global Tech vai investir 5 milhões anuais na Fundação
e já estamos em negociações avançadas com outras empresas da região para expandir esse investimento. Nosso objetivo é identificar e apoiar pelo menos 100 jovens talentos nos próximos 5 anos. Dona Lúcia ficou visivelmente emocionada, com lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Senhor Carlos, isso é absolutamente maravilhoso. Minha filha vai poder ajudar tantas outras crianças talentosas como ela, que só precisam de uma oportunidade para mostrar seu potencial. Exato, Dona Lúcia. E a senhora também terá um papel fundamental e estratégico nesta iniciativa. Queremos que coordene um programa especial de apoio integral às famílias dessas crianças, porque sabemos por experiência própria que por trás de todo talento excepcional existe uma família que precisa de suporte, orientação e cuidado. Sofia pensou cuidadosamente por alguns momentos, processando todas as implicações da proposta, e então respondeu com a determinação característica que já havia se tornado sua marca registrada. Eu aceito com muito orgulho e responsabilidade, Sr. Carlos, mas tenho uma condição muito importante que não é negociável. Qual é, Sofia? Perguntou Carlos, genuinamente curioso. Eu quero que a Fundação também desenvolva um programa específico para ajudar funcionários de todas as empresas da região que sofrem injustiças no trabalho, discriminação, assédio moral ou qualquer tipo de tratamento desrespeitoso. Quero que existam pessoas corajosas e qualificadas disponíveis para defender quem não tem voz, assim como vocês defenderam minha mãe. Carlos sorriu amplamente, mais uma vez impressionado com a maturidade e a consciência social de Sofia. Perfeito, Sofia. Essa adição faz a Fundação ainda mais completa e necessária. Vamos incluir esse programa como um dos pilares fundamentais no Estatuto Oficial da Fundação. 3 semanas depois, a cerimônia oficial de lançamento da Fundação Sofia Santos foi um evento verdadeiramente emocionante e memorável. O auditório principal da Global Tech, completamente renovado e expandido, estava absolutamente lotado com funcionários de todas as empresas da região, autoridades governamentais locais e estaduais, educadores e pedagogos, de universidades prestigiosas, jornalistas de veículos de comunicação nacionais e centenas de famílias com crianças de diversas idades. Sofia subiu ao palco principal, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Dona Lúcia havia escolhido especialmente para a ocasião histórica. Quando ela começou a falar no microfone, sua voz firme, clara e confiante emocionou profundamente todos os presentes no auditório. Há exatamente 6 meses, começou Sofia, olhando diretamente para a plateia. Minha mãe sofreu uma das maiores injustiças que uma pessoa trabalhadora e honesta pode enfrentar. Ela foi publicamente humilhada e demitida por um acidente simples que qualquer pessoa poderia ter cometido. Naquele momento terrível, eu fiz uma promessa solene para mim mesma. Essa injustiça brutal não ficaria impune e eu faria tudo ao meu alcance para que isso nunca mais acontecesse com nenhuma família. Eu nunca poderia ter imaginado que essa promessa de uma menina revoltada me levaria até este palco, diante de vocês, para lançar uma fundação que vai transformar a vida de centenas de crianças e famílias. Descobri uma verdade fundamental. Quando usamos nossos talentos naturais exclusivamente para ajudar outras pessoas, coisas verdadeiramente mágicas e transformadoras acontecem. A plateia começou a aplaudir espontaneamente, muitos com lágrimas visíveis de emoção. Esta fundação não é sobre mim, não é sobre minha história pessoal, continuou Sofia com paixão crescente. É sobre todas as crianças brasileiras que têm sonhos enormes e potencial infinito, mas que não têm as oportunidades necessárias para desenvolver seus talentos. É sobre todas as famílias trabalhadoras que se dedicam incansavelmente, mas que são sistematicamente desrespeitadas e desvalorizadas. É sobre construir um Brasil mais justo, mais igualitário
e mais humano para todos nós. Eu quero deixar uma mensagem muito clara para todas as crianças e adolescentes que estão assistindo, seja aqui no auditório ou pela televisão. Nunca, jamais, permitam que alguém diga que vocês são pequenos demais, jovens demais ou inexperientes demais para fazer a diferença no mundo. Se vocês estudarem com dedicação, observarem o mundo ao redor com olhos críticos e sempre defenderem corajosamente aquilo que sabem que é certo, vocês têm o poder de mudar qualquer situação. Não importa quão impossível ela possa parecer. O aplauso foi verdadeiramente ensurdecedor e se prolongou por mais de 5 minutos ininterruptos, com toda a plateia de pé em uma ovação emocionada. Depois da cerimônia oficial, mãe e filha caminharam tranquilamente juntas pelo mesmo parque público onde costumavam brincar nos fins de semana. Durante os momentos mais difíceis de suas vidas, era exatamente o mesmo lugar onde apenas 6 meses antes elas haviam conversado sobre as incertezas assustadoras do futuro e sobre como conseguiriam sobreviver financeiramente. Sofia, você se lembra perfeitamente de quando eu sempre te falava que Deus dá talentos especiais para as pessoas usarem especificamente para ajudar outras pessoas em necessidade? Perguntou Dona Lúcia, sentando-se no mesmo banco onde haviam chorado juntas após a demissão. Lembro como se fosse ontem, mãe, respondeu Sofia, sentando-se ao lado da mãe. Agora olha só como Deus tinha um plano perfeito e magistral o tempo todo. Se eu não tivesse sido demitida de forma tão injusta e humilhante, você nunca teria tido a motivação emocional e a determinação necessária para usar seu talento extraordinário desta forma específica e transformadora. Sofia refletiu profundamente sobre as palavras sábias da mãe. É absolutamente verdade, mãe. Às vezes, as coisas aparentemente ruins e dolorosas que acontecem conosco são necessárias para gerar coisas infinitamente melhores e mais significativas no futuro. E o senhor Eduardo? Perguntou Sofia, curiosa. A senhora acha que ele finalmente aprendeu alguma coisa importante com tudo que aconteceu? Dona Lúcia sorriu com a compaixão genuína que sempre a caracterizou. Eu realmente espero e oro para que sim, minha filha. Ele perdeu absolutamente tudo. O emprego prestigioso, a reputação profissional, o respeito dos colegas, a estabilidade financeira. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo que consideram importante para finalmente entender que devem tratar todos os seres humanos com dignidade básica, independentemente da posição social ou profissional que ocupam. Eduardo Santos, de fato, havia aprendido uma lição extremamente dolorosa e transformadora. Depois de ser demitido da Global Tech, em circunstâncias humilhantes, ele enfrentou enormes dificuldades para encontrar qualquer tipo de emprego executivo ou gerencial. A história detalhada de sua queda espetacular, de sua corrupção comprovada e de como foi publicamente desmascarado por uma criança de 9 anos, havia se espalhado rapidamente por todo o meio empresarial regional e nacional. Pouquíssimas empresas estavam dispostas a arriscar sua reputação contratando alguém com um histórico tão comprometido. Após 8 meses de desemprego total, dificuldades financeiras crescentes e um processo de reflexão forçada sobre suas escolhas de vida, Eduardo finalmente conseguiu um emprego simples como vendedor em uma pequena loja de eletrodomésticos no centro da cidade. O salário era menos de 1/10 do que ganhava como CEO, e ele precisou vender seu carro importado, sua casa de praia e a maioria de seus bens de luxo para conseguir pagar suas dívidas acumuladas. A humildade forçada pelas circunstâncias adversas o obrigou a uma reflexão profunda e dolorosa sobre todos os erros graves que havia cometido, sobre as pessoas que havia prejudicado desnecessariamente e sobre o tipo de pessoa que havia se tornado ao longo dos anos de poder sem limites. Mãe,
disse Sofia enquanto balançavam nos mesmos balanços onde brincavam durante os momentos mais difíceis. Eu tenho um sonho novo e muito específico para o meu futuro. Qual é, minha filha querida? Eu quero estudar administração de empresas na melhor universidade do país e um dia, quando estiver preparada e madura, o suficiente, dirigir minha própria empresa. Mas vai ser uma empresa completamente diferente de tudo que existe hoje. Um lugar onde todas as pessoas sejam tratadas com respeito genuíno e dignidade absoluta, onde ninguém seja jamais julgado pela cor da pele, pela idade, pela origem social ou pelo cargo que ocupa na hierarquia. Uma empresa onde justiça e competência técnica andem sempre de mãos dadas, acrescentou Dona Lúcia, completando o pensamento da filha. Exatamente, mãe. Um lugar onde o mérito real seja reconhecido, onde as oportunidades sejam distribuídas com base no talento e na dedicação, e onde nenhum funcionário tenha medo de ir trabalhar ou seja humilhado por acidentes normais que qualquer pessoa pode cometer. 12 meses depois daquele dia histórico na sala de reuniões, a Global Tech havia se tornado oficialmente a empresa mais admirada, respeitada e lucrativa de toda a região. A transformação havia sido tão dramática e bem-sucedida que virou case de estudo em universidades de administração em todo o país. Sofia continuava seus estudos regulares, agora com acompanhamento personalizado de professores universitários especializados em educação de crianças superdotadas, mas mantinha uma rotina normal de criança, com brincadeiras, amigos e atividades adequadas para sua idade. Dona Lúcia havia sido promovida novamente, desta vez para diretora executiva de bem-estar e desenvolvimento humano da Global Tech, criando e implementando programas inovadores de valorização dos funcionários que se tornaram modelo e referência para centenas de outras empresas em todo o Brasil. Seus programas incluíam desde creches gratuitas para filhos de funcionários, até cursos de capacitação profissional, atendimento psicológico gratuito e um sistema revolucionário de feedback e reconhecimento que eliminava completamente qualquer possibilidade de assédio moral ou discriminação. A Fundação Sofia Santos já havia identificado e começado a apoiar 43 crianças talentosas de famílias de baixa renda em todo o estado, oferecendo não apenas bolsas de estudo integrais, mas também acompanhamento médico, odontológico, psicológico e suporte nutricional completo para as famílias. O programa de proteção a funcionários vítimas de injustiças trabalhistas já havia atendido e resolvido com sucesso mais de 120 casos em empresas de toda a região. A Global Tech, sob a nova gestão ética e eficiente inspirada diretamente pelos princípios e valores demonstrados por Sofia, havia crescido espetaculares, 380% em receita líquida, aumentado seu quadro de funcionários em 150% e conquistado o Prêmio Nacional de Melhor Empresa para se Trabalhar por 2 anos consecutivos. Eduardo Santos, depois de quase 2 anos, trabalhando humildemente como vendedor e vivenciando na pele as dificuldades dos trabalhadores comuns, havia passado por uma transformação pessoal genuína e profunda. Ele pediu especificamente uma reunião particular com Carlos Andrade, para fazer algo que jamais imaginara que faria: pedir desculpas sinceras e assumir integralmente a responsabilidade por todos os danos que havia causado. Carlos, disse Eduardo durante essa conversa difícil mas necessária, visivelmente mais magro, com cabelos grisalhos e uma humildade real que nunca havia demonstrado antes. Eu venho aqui hoje para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Quero pedir desculpas públicas e oficiais para Dona Lúcia, para sua filha extraordinária e para todos os funcionários que prejudiquei com minha arrogância, minha ganância e minha total falta de caráter.
Minha gestão incompetente e corrupta quase destruiu uma empresa inteira, colocou em risco centenas de empregos e prejudicou diretamente centenas de famílias trabalhadoras que dependiam de seus salários para sobreviver. Não existe justificativa ou desculpa para o que eu fiz. Alguns dias depois dessa conversa, Eduardo procurou pessoalmente Dona Lúcia em seu novo escritório na Global Tech. Ele estava visivelmente diferente, mais humilde, mais maduro e carregando o peso real da responsabilidade por suas ações passadas. Dona Lúcia, disse Eduardo com a voz embargada pela emoção genuína, lutando para controlar lágrimas de arrependimento sincero. Eu venho aqui hoje para fazer algo que deveria ter feito no exato momento em que cometi aquela injustiça terrível contra a senhora. Quero pedir seu perdão de todo o meu coração. O que eu fiz com a senhora naquele dia foi cruel, desumano e completamente injustificável. A senhora não merecia ser tratada daquela forma degradante por ninguém, muito menos por alguém que deveria dar o exemplo de liderança respeitosa. A senhora sempre foi uma funcionária exemplar, dedicada e querida por todos, e eu a humilhei publicamente por um acidente insignificante que qualquer pessoa poderia ter cometido. Dona Lúcia olhou para Eduardo com a compaixão genuína e a generosidade de espírito que sempre a caracterizaram. Senhor Eduardo, eu quero que o senhor saiba que eu já perdoei o senhor há muito tempo. Guardar mágoa, ressentimento ou desejo de vingança só machuca e envenena quem guarda esses sentimentos negativos. Isso não faz bem para ninguém. A senhora é uma pessoa infinitamente melhor, mais nobre e mais generosa do que eu jamais merecia encontrar, disse Eduardo, agora chorando abertamente. A senhora me ensina sobre dignidade humana, mesmo depois de tudo que eu fiz. Senhor Eduardo, respondeu Dona Lúcia com sabedoria maternal. Todos nós, sem exceção, cometemos erros graves em nossas vidas. Todos nós temos momentos de fraqueza, egoísmo ou má escolha. O que realmente importa e define nosso caráter não são os erros que cometemos, mas nossa capacidade de reconhecê-los honestamente, aprender genuinamente com eles e nos tornarmos pessoas melhores através dessa experiência dolorosa. 2 anos e meio depois do dia que mudou tudo, Sofia havia se tornado uma referência nacional e internacional em educação para crianças superdotadas e em responsabilidade social e empresarial. Aos 12 anos, ela já havia dado palestras em mais de 50 universidades brasileiras, consultado dezenas de empresas sobre gestão ética e eficiente e continuava expandindo o alcance e o impacto da Fundação Sofia Santos, que agora operava em 6 estados diferentes. Dona Lúcia havia sido reconhecida pelo governo federal como Mulher do Ano na categoria Desenvolvimento Social, e seus programas inovadores de valorização humana no ambiente de trabalho foram adotados como política pública obrigatória em empresas que mantêm contratos com o governo. A Global Tech, sob a gestão transformada e inspirada pelos valores e princípios demonstrados por Sofia, havia se tornado a primeira empresa brasileira de seu setor a conquistar certificações internacionais de excelência em gestão de pessoas, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. A empresa havia crescido assombrosos 420% em valor de mercado, expandido suas operações para 8 países da América Latina e se tornado um caso de estudo obrigatório em programas de MBA das melhores universidades do mundo. A história extraordinária de uma menina de 9 anos que salvou uma empresa inteira da falência total tornou um fenômeno cultural que transcendeu fronteiras geográficas e linguísticas. Livros foram escritos, documentários foram produzidos e universidades de gestão em dezenas de países incluíram o Método Sofia como disciplina obrigatória em seus currículos de administração. Mais importante que qualquer
reconhecimento externo, Sofia havia provado de forma definitiva e inspiradora que a inteligência excepcional, quando direcionada por valores éticos sólidos, um coração generoso e um propósito nobre de servir ao bem comum, possui o poder transformador de mudar não apenas vidas individuais, mas estruturas sociais inteiras, criando ondas de mudança positiva que se espalham muito além de sua origem inicial. E sempre que alguém, em qualquer lugar do mundo, questiona se uma pessoa aparentemente comum pode realmente fazer diferença significativa em problemas grandes e complexos, a história de Sofia Santos é imediatamente lembrada e citada como prova irrefutável de que não existem pessoas verdadeiramente comuns. Existem apenas pessoas que ainda não descobriram, desenvolveram ou aplicaram o poder extraordinário que todas carregam dentro de si. Esta é uma história eterna e universal sobre como a injustiça pode despertar e catalisar a grandeza latente, como a humildade genuína sempre triunfa sobre a arrogância vazia e como a verdadeira liderança transformadora não tem idade, cor, gênero ou classe social. Ela nasce naturalmente do desejo autêntico e inabalável de usar nossos dons únicos para tornar o mundo um lugar mais justo, mais compassivo e mais humano para todos os seres que nele habitam. A menina que um dia viu sua mãe sair chorando e humilhada de uma empresa, se tornou a mulher jovem que transformou essa mesma empresa em um exemplo mundial de justiça, prosperidade e dignidade humana. E essa é apenas o começo da história de Sofia Santos, a prova viva e inspiradora de que grandes transformações sociais começam sempre com pequenos atos individuais de coragem moral e que o talento humano, quando movido pelo amor genuíno ao próximo, possui literalmente o poder de salvar e transformar o mundo. Às vezes, quem mais é subestimado é quem tem a resposta que todos ignoraram. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado assim também?